Olá, meu nome é Andriele e hoje eu vou falar sobre a tão temida entrevista no consulado. No último vídeo sobre vistos, eu falei o passo a passo para você tirar o visto americano. Se você perdeu, eu vou deixar aqui nos comentários o link para você assistir, ok? Lá eu explico tudo o que você precisa saber para que você próprio possa solicitar o seu visto sem precisar de auxílio de ninguém. Bom, quando eu fiz a minha entrevista, eu morava em São Paulo. Na verdade, eu morava em Jundiaí e trabalhava em São Paulo, na capital. Então, eu sabia exatamente como funcionava a loucura do trânsito de lá. Então, a primeira dica é: se você mora longe e não conhece a cidade, chegue bem cedo. Outra dica super importante: marque primeiro a entrevista no CASV e depois a entrevista no consulado. Logo na entrada tem um detector de metal que não permite passar nada. Então eu tive que deixar o celular e tudo que fosse de metal no carro. Você também pode colocar lá no guarda-volumes. Claro que você vai ter que pagar, mas enfim, você pode deixar lá. Logo em seguida, eles vão te direcionar para a fila dos guichês, onde será a entrevista. No dia da minha entrevista, eu levei muita documentação extra, mas o cônsul não olhou nada. Mas essa não é a regra, ok? Essa é a exceção. Eu vi muitas pessoas voltando para casa por falta de documentos, enfim, que comprovassem o seu vínculo com o Brasil, por falta de registro de imóvel no nome, contrato social da empresa de que é proprietário, vínculo empregatício, enfim. Por mais que algumas pessoas digam para você que não é necessário, leve tudo, porque cada entrevista é diferente uma da outra. No meu caso, ele fez muitas perguntas sobre o meu trabalho. Porque eu era autônoma, eu não tinha vínculo empregatício, então eu não tinha nada que comprovasse o meu salário real. Então o que eu fiz? Eu levei um comprovante do meu registro de autônoma, um extrato bancário dos últimos 3 meses. Mas ele não olhou nada, porém me questionou sobre tudo, para saber se eu estava mentindo ou não, né? Então ele fez várias perguntas. Perguntou sobre qual era o meu salário em média, o que eu fazia exatamente, para quem eu realizava os meus trabalhos, o quanto eu cobrava por cada trabalho. Enfim, você tem que ter essas respostas na ponta da língua e responder com tranquilidade. E tem que bater com as respostas que você deu lá no seu formulário quando você preencheu, ok? Então essa dica é muito importante. Assim você não vai ter problemas. Outras perguntas eram se eu já havia viajado para outros países, por que eu queria ir para os Estados Unidos, quanto eu pretendia levar, se eu conhecia alguém nos Estados Unidos, se eu estudava, se eu tinha casa própria, o que eu iria fazer nos Estados Unidos, com quem eu iria viajar, aonde eu iria ficar, enfim, várias perguntas. Mas enfim, nada que você já não tenha respondido, é só para ele certificar. E agora mais uma dica: você não precisa e não deve ter as passagens compradas e hotel reservado antes da entrevista. Isso é muito importante. Você nem sabe se você vai ser aprovado, então não faz sentido você fazer isso antes, ok? Então não se desespere, não vá reservando nada. Mas você tem que ter uma data prevista para a viagem e onde você pretende se hospedar. Isso sim você já tem que ter em mente, inclusive você tem que responder lá no seu formulário. Na época da minha entrevista, eu tinha escolhido um hotel que eu gostaria de ficar em Orlando, porque eu ia para Disney, então eu incluí no meu formulário os dados do hotel. Durante a entrevista, o cônsul me questionou por que eu tinha escolhido esse hotel e eu disse que havia escolhido porque eu gostava, porque eu gostei do hotel e ficava próximo dos parques que eu iria visitar. Então, além de ter o endereço, pesquise um pouco sobre o hotel e a sua localização, porque você pode ser questionado na entrevista. Outra dica é sobre o tempo de viagem. Informe tanto no formulário quanto para o cônsul o tempo que você pretende ficar nos Estados Unidos, a data prevista para você ir e a data para voltar. Se o cônsul desconfiar por algum momento que você tem intenção de ficar nos Estados Unidos por mais tempo e acabar se tornando ilegal, seu visto será negado, ok? Então o importante é que você seja firme, olhe nos olhos do cônsul e transmita segurança. Se você está solicitando o visto de turista, ele precisa ter certeza de que você realmente só está querendo ir para os Estados Unidos para passear, tirar umas férias e depois voltar para o Brasil, ok? Precisa ter certeza que você vai voltar.
Ok, acho que deu para você ter uma boa noção sobre como funciona a entrevista. Então, boa sorte, pensamento positivo que vai dar tudo certo, ok? E agora aquele recadinho básico. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte o meu canal, indica para os seus amigos e deixa suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou responder para você nos próximos vídeos. E para quem já está me seguindo, eu estou muito feliz com os comentários, as dicas, as sugestões e continue colaborando. Um grande beijo e até o próximo vídeo.